Engraçado isso, né? Eu estava fazendo uns estudos no YouTube, vendo uns documentários que eu precisava de ver, e foi muito interessante porque eu comecei lá o meu trabalho vendo os documentários e de repente eu já estava vendo receita de como fazer macarrão com cheddar, sabe? E eu achei aquilo curioso porque eu falei, gente, mas eu não estava, né, estudando lá o que eu precisava de estudar, como é que eu parei aqui em macarrão com cheddar? Claro que o YouTube tem lá suas mães para poder fazer isso, porque, né, você está vendo uma coisa e tem 1000 quadradinhos lá apontando outra, a gente sabe que isso realmente acontece, fora os 300 milhões de anúncios, né, que num vídeo de 5 minutos ele bota 4, né, aquela coisa, né, que o YouTube tem feito atualmente. Mas olha que curioso, na hora que eu percebi isso, eu vi os desafios que nós temos com relação a uma coisa chamada foco. Efetivamente eu consegui fazer os meus estudos, e, enfim, né, o macarrão com cheddar foi o resultado final de todo esse processo, mas essa história que eu estou contando para vocês é a mínima, é o pequeno de uma quantidade enorme de coisas que todos nós estamos inseridos e vivendo em função dessa quantidade enorme de estímulos, né, aos quais nós estamos expostos. Não precisava nem de tantos não, sabe, gente? O próprio celular sozinho, quieto, né, com tudo que ele tem aí dentro, ele já pode ser uma fonte de estímulos muito ampla. Eu lembro que eu fiz uns stories aqui, compartilhando com vocês, que o celular me apontou a quantidade de aplicativos que eu baixei no ano de 2020, eu tomei um susto, porque talvez daqueles aplicativos todos, eu acho que nem 15 é o que eu uso de verdade com frequência. E a gente tem que olhar para isso, sabe? Olhar para essa realidade do quanto que realmente nós precisamos aplicar conhecimentos específicos para não se perder diante das questões relacionadas a foco. Eu gosto muito de falar para as pessoas assim que foco é uma habilidade que você desenvolve à medida que você pratica, como cozinhar, andar de bicicleta. O foco não tem muita diferença em relação a isso. Mas o ponto interessante do foco, que a gente tem que compreender, é que ele precisa de ser assumido. Hoje em dia, a palavra foco está muito em voga, mas a grande questão é que poucos bancam exatamente a seguinte questão: eu não estou tendo foco para fazer as coisas. E, infelizmente, quando essa palavra acontece, muita gente fica confusa, porque acaba não compreendendo o que é o foco, por que ele serve. Isso realmente tem tido peso na vida das pessoas. Mas o que eu quero muito declarar e destacar é simples. Quando a gente fala de foco, a gente está falando de uma energia voltada para aquilo que faz sentido, que tem de fato uma importância para você. O foco é isso. Então, ou seja, eu preciso de dar foco, eu preciso de completar uma atividade, enfim, eu preciso de colocar uma energia em cima disso, a gente está falando de foco. Mas a gente tem que compreender que foco também é a capacidade, a condição, a intenção de se manter em movimento, mesmo quando a gente está falando de uma coisa que de alguma forma não é tão prazerosa para você. Porque é lógico que tem coisas que nós vamos fazer, gente, que não vai ser gostoso, que não vai ser prazeroso, mas eu preciso executar aquela ação. Então o foco aparece aí para que esse trabalho aconteça. Então, o uso do foco, ele vai acontecer tanto em coisas que têm sentido, significado, propósito para nós, como coisas que a gente não quer tanto, mas elas são necessárias para alcançar aquilo que é saudável, que vai fazer diferença, o sentido, que vai, de alguma forma, realizar algum tipo de mudança, de transformação na nossa história. É importante destacar também que é possível que a gente não viva experiências de foco, não porque nós somos pessoas desfocadas, porque nossos sentidos estão sendo roubados pela quantidade de estímulos do mundo, não. Açúcar, né, uma quantidade grande de açúcar sendo ingerida, né, estimulantes, o café, a gente toma uma garrafa de café ao longo do dia, isso favorece muito a questão da dificuldade do foco. Esse uso, né, de estimulantes de uma forma geral que a gente tem feito mesmo, assim, a gente vê muito, né, pessoas que para viver tomam um Red Bull por dia, né, assim, um estimulante energético por dia. O sono, as horas de sono, a qualidade dessas horas de sono. Eu estou citando alguns elementos pequenos, mas que todos eles têm impacto direto no nosso funcionamento, no nosso foco. O próprio estresse, né, que é esse estado onde o nosso corpo, né, e mente está sendo levado ao extremo, e as nossas respostas a essa realidade, ela acaba caindo em termos de qualidade, de intensidade. Se a gente então quer pensar em foco, eu acho que foco está sendo um desejo de todos nós por conta dessa confusão, né, de começar um documentário sobre, sei lá, né, sobre os grandes acontecimentos da psicologia e terminar com macarrão com cheddar. A gente precisa de compreender que esse exercício, que essa habilidade, ela tem que ser treinada. À medida que você pratica, ela vai se tornando mais potente em você. E aí vai demorando um pouco mais para o macarrão com cheddar chegar ali no seu vídeo. Então, se essa mensagem faz sentido para você, compartilha, porque efetivamente o que a gente mais deseja é que outras pessoas possam também refletir sobre como que o foco está fazendo parte da vida delas. E que esse vídeo te ajude a ampliar seu olhar para que o foco seja definidor e transformador no seu dia a dia.